tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me... Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? Boa noite aos irmãos, aos amigos que nos acompanham pela live. Vamos cultuar ao Senhor neste momento. Vamos colocar de pé na presença do Senhor. Vamos falar com Ele em oração. Fale com Ele neste momento, porque este momento é do Senhor, amém? Santo Deus, glorificado é o Teu nome, Pai. Nós rendemos graças a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem estado com as Tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos livrando, nos guardando. Ó Deus, a Tua presença está sempre conosco, o que afugenta toda a presença do mal, o que afasta de nós tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor. Toda obra infrutuosa das trevas, ó Deus, se afasta de nós por causa da Tua presença, por causa do Teu resplendor, ó Pai. Em nome de Jesus, a Tua igreja se reúne para louvar o Teu nome, Pai. E nós abrimos o nosso coração diante de Ti, Senhor, para Te bendizer. Obrigado por cada pessoa, Deus. Obrigado por cada vida, cada um que se dispôs a sair da sua casa para estar na Tua presença nessa noite, aqui neste lugar. Visita, ó Deus, os irmãos que estão em casa, que nos acompanham pela live. Que os anjos do Senhor estejam também nesta casa, ao redor dela, livrando, guardando de todo mal, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Receba nessa noite, ó Pai, a nossa humilde oferta de adoração. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e Te oferecemos nessa noite, o nosso culto racional. Que Tu venhas falar ao nosso coração por Tua palavra, Deus. E que nesta noite, ó Pai, saiamos daqui abençoados em Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bem, hoje à tarde eu estava refletindo. Mas, Danilo, pode baixar o meu um pouquinho, está meio alto. Estava refletindo sobre a liberdade e o acesso que Deus nos deu ao Santo dos Santos. E eu estava imaginando que aquelas pessoas na velha aliança, talvez elas, quem sabe elas tinham o desejo de entrar no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia frequentar. Era restrito, totalmente restrito, ninguém podia chegar ali, senão o sacerdote. Eu imagino que as pessoas que realmente amavam a Deus tinham desejo de entrar naquele lugar. De repente, com o seu cordeiro, com o seu sacrifício, para ofertar a Deus algo pessoalmente, mas não podiam, porque seriam destruídos. E quando Jesus Cristo morreu, aquele véu que fazia aquela separação foi dividido. O Senhor nos deu acesso à Sua presença. A partir daquele dia, as pessoas não precisavam mais entregar o seu sacrifício ao sacerdote, para que o sacerdote entregasse a Deus. Mas eles podiam fazê-lo pessoalmente. Amados, e hoje nós temos essa liberdade e esse privilégio. Você não precisa pedir ao pastor que fale com Deus. Você não precisa pedir ao ministro de louvor que receba, que entregue a Deus a sua adoração. Você pode aí mesmo, pessoalmente, dizer: Deus, eu estou aqui no Teu altar e Te entrego a minha adoração. Eu Te entrego o meu louvor, Senhor.
é tudo que eu tenho, é o melhor que eu tenho. Então, amados, isso é maravilhoso, isso é de um valor inestimável. Você poder chegar diante de alguém como Deus, tão poderoso. Às vezes a gente tem dificuldade para acessar algumas pessoas, né? Como o prefeito, o deputado, o governador. Pessoas como nós. E Deus, que é o Deus dos deuses, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, você tem livre acesso a Ele, a hora que você quiser. É só você dizer, Pai, eis-me aqui, e Ele te recebe, e Ele te aceita, e Ele fala com você, e você pode falar com Ele, amém? E neste momento Deus está aqui, amém? Ele está aqui para te ouvir, Ele está aqui para te responder, Ele está aqui para receber o que sair do seu coração para Ele nessa noite. Então, com essa consciência, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Cante comigo assim, ó. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, cante isso. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está neste lugar, Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes. O Espírito de Deus também está aqui. O Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui, adora ao Senhor. Deus, sim, o Senhor está neste lugar, nesta noite, aleluia. Sim, assim como você respira, Ele está aqui. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Aleluia! Aplauda ao Senhor, Ele está neste lugar nesta noite, amém? Santo é o nome do Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do
e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real, oh Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Adore ao Senhor teu Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Nós nos humilhamos na tua presença, Senhor. Nos prostramos diante de ti, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Aquele que entregou a vida do teu Filho em favor das nossas, para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, te adorando, bendizendo o teu nome, Senhor. E a tua igreja se alegra na tua presença, Pai, porque o Senhor nos recebe neste momento de braços abertos, ó Pai. O Senhor recebe a tua igreja em adoração nesta noite, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar por um instante, pastor Ítalo. Irmão Danilo, microfone sem fio do pastor, por favor. Danilo, vou usar esse, depois da mensagem eu pego esse. Som. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Feliz de estarmos juntos, reunidos para adorar o nome do nosso Deus. Quero compartilhar uma palavra rápida de Abacuque 3,17, que inclusive o Fernandinho tem uma música muito linda sobre esse versículo, né? Diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça
e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Glórias a Deus. Eu me lembro no dia que eu casei com a Caísa, nós fizemos alguns votos, no nosso casamento, como todos vocês fizeram alguns votos. E aqueles votos que são bastante conhecidos são na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. O relacionamento entre o noivo e a noiva, o marido e a mulher, se assemelha entre o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, Pastor, por que o senhor está falando isso? O texto de Abacuque falando sobre casamento, ministrando algo sobre dízimos e ofertas, está um pouco desconexo, Eu penso que a nossa fidelidade para com Deus, a nossa honra a Deus, deve ser como no casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Hoje nós estamos vivendo dias talvez como o do profeta Abacuque. Talvez esteja faltando, em muitos lares, passando por muitas privações, pessoas que perderam o emprego, outras que de repente faziam uma compra mais abastada, hoje estão comprando o necessário no mercado. Amados, nada disso importa. O que importa para o nosso Deus é a nossa fidelidade ao Senhor. É a decisão do nosso coração de mantermos firmes em decidirmos honrar a esse Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, nós precisamos permanecer fiéis ao nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Nós estamos caminhando aí para quase, daqui a pouco 2 anos de pandemia. Nunca faltou alimento nessa casa, nunca faltou mantimento na vida dessa igreja. Eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos. E o recado de Deus nessa noite é: permaneçam fiéis, continuem honrando ao nosso Deus. Amém? Eu quero orar por você, por você que tem honrado ao Senhor, por você que tem sido fiel ao Senhor, por você que talvez que esteja desempregado, passando por algum tipo de privação. Nós vamos orar nessa noite. Eu creio que Deus pode abrir as portas. Eu creio que Deus pode fazer um milagre nessa noite. Eu creio que amanhã o seu telefone pode tocar, pode chegar alguma mensagem. Eu creio que você, ele pode receber aquelas contas, que estão atrasadas. Eu creio no milagre de Deus. Nós precisamos crer na provisão do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, com a vida desta igreja, Senhor. Obrigado porque, Deus, as nossas contas estão em dia. Senhor, obrigado porque nunca faltou mantimento nesta casa. Obrigado porque o Senhor tem levantado, Senhor, esta igreja como uma igreja fiel que tem honrado ao Senhor também com as suas finanças. Deus, e a minha oração nessa noite é para que o Senhor possa multiplicar os celeiros, ó Deus, na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que haja uma medida transbordante, recalcada na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Se porventura, Senhor, alguns dos teus filhos têm passado privações nesses dias, ó Deus, nós oramos para que o Senhor abra as portas dos céus nesses dias, portas de emprego, portas do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que haja prosperidade financeira também na vida da tua igreja. Não é isso, Senhor, que nos move em adoração, mas, Pai, eu creio na bênção do Senhor sobre a vida desta igreja. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Enquanto nós louvamos ao Senhor com essa próxima canção, você tem a liberdade de trazer ao altar do Senhor a sua contribuição nessa noite. Amém?
as palmas, bem bonito para o Senhor Jesus. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como o que, igreja? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta. Ele está perto de você, meu amado. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem, mais uma vez, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Vocês, mais uma vez, e a batera? Oh, oh, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Para terminar, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Aleluia! Glória a Deus! O homem pode viver sem tudo, mas sem Jesus, sem Deus na sua vida, jamais. Amém? Um dia alguém da igreja colocou no grupo da igreja, um tempo atrás, uma mensagem interessante, que o homem pode viver sem Deus, ele não pode morrer sem Deus. Aí complica, né? Aleluia. Cante ao Senhor assim, ó. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando teu sonho e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, unção de ousadia, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração,
se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ministra a bênção, recebe a cura, receba a cura de Deus, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar o pastor para ministrar esse finalzinho juntamente comigo aqui, amém? Para já pegar a palavra na unção. A igreja vai ministrar sobre a vida do pastor essa noite, a unção de Deus. Glória a Deus, igreja, amém? Vamos cantar junto aqui, pastor. Recebe a cura. Recebe a cura, recebe a unção. Ministra sobre as nossas vidas nessa noite. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, 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 recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh Senhor, multiplica a tua unção sobre nós. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Derrama da tua unção sobre as nossas vidas, Deus. Aleluia. Que não falte o teu azeite sobre a nossa cabeça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos agora que unja o teu servo com a palavra do alto para o coração da tua igreja. Uma palavra que venha edificar os nossos corações, que venha nos fortalecer na tua presença, Senhor, que venha nos encher da tua graça. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Recebe a cura, recebe a unção. Eu recebo a unção de Deus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluias. Receba a palavra do Senhor, meu Deus. Aleluias, glória a Deus. Podem assentar, amados. Precisamos ficar atentos, ligados, né? Porque certamente, numa dessas, né, Mineirinho? O anjo passa, move as águas, né? E vidas são curadas. Amados, eu creio no poder da ministração de um louvor, eu creio no poder da oração, eu creio que vidas podem ser tocadas enquanto nós oramos, clamamos, eu creio que a sua família pode ser abençoada enquanto a igreja do Senhor adora. Eu creio que a unção de Deus também desce sobre as nossas vidas. Quero cumprimentar também os irmãos que nos acompanham através do Facebook. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que vocês também possam tomar posse da cura, da unção, da bênção de Deus sobre as vossas vidas, tá? Deixe o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho, ao final da palavra, nós estaremos orando, intercedendo pela vida de vocês, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 1, livro do profeta Joel, no capítulo 1. Hoje a igreja está estreando um púlpito novo, né? Deus abençoe a nossa querida irmã Luzia, que pôde fazer essa oferta aí, abençoando a igreja com este púlpito, né? Muito lindo, viu? Confesso que eu gostei muito. Os irmãos gostaram? Amém? Lindo, né? Que esse púlpito seja profético na vida dessa igreja, que seja um novo tempo, que seja um tempo de unção, de ousadia, o derramar da presença do Espírito de Deus. Amém? Joel no capítulo 1. Eu quero ler apenas o verso 14 e o 15. Joel capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim: convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, Senhor, onde somos edificados através destes louvores, através das ministrações, através da nossa entrega, da nossa adoração ao Senhor. Pai Santo, agora precisamos, necessitamos que o Senhor também abra os céus e fale conosco através da Tua santa e poderosa palavra, Deus. Que eu me esconda nesse momento atrás do Senhor e que o Senhor fale aos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Eu falei sobre essa passagem na live de sexta-feira, né? Mas o Senhor me incomodou de trazer essa palavra para os irmãos no dia de hoje, né? O livro de Joel é um pequeno livro de apenas 3 capítulos, mas com um conteúdo assim maravilhoso. O livro de Joel, embora tenha sido escrito aproximadamente 820 anos antes de Cristo, é muito atual para os nossos dias, né? Como eu disse, provavelmente o livro de Joel fora escrito 820 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Joel ele foi contemporâneo, ou seja, ele viveu na mesma época que o profeta Isaías e que o profeta Amós, por exemplo, né? Joel viveu na época do rei Uzias. Quando você vai lá para o livro de Isaías, no capítulo 6 diz que no ano em que o rei Uzias morreu, e Isaías tem a visão do Senhor em um alto e sublime trono. Então Joel viveu na época do rei Uzias, contemporâneo também ao profeta Isaías. Qual é o tema, qual é a mensagem central do livro do profeta Joel, né? Exatamente o versículo 15 que eu li, que fala sobre
o dia do Senhor. E Joel, ele escreve aqui no versículo 15, dizendo que o dia do Senhor está próximo, o dia em que virá destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Joel enfatiza este tema, a mensagem central do seu livro, no capítulo 2, no verso de número 11, na parte B do versículo, ele diz: o dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? Ou seja, o tema central, a mensagem central do livro de Joel é: o dia do Senhor está próximo. Mas pastor, o que significava para os leitores de Joel daquela época e o que significa para nós hoje, há 2840 anos depois que o livro do profeta Joel for escrito? Bom, quando nós pensamos sobre o dia do Senhor está próximo, evidentemente para nós o que significa? Significa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo haverá de voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja e dar a ela novos céus e nova terra. Por que novos céus e nova terra? Porque infelizmente os céus e a terra que aqui permanecerão serão destruídos quando o Senhor Jesus aparecer em meio às nuvens, ao ressoar da 7ª trombeta, com um alarido de anjos. Enquanto a igreja do Senhor subirá triunfante, o mundo vivenciará, experimentará uma terrível destruição. E a mensagem de Joel é essa: o dia do Senhor está próximo. Joel, quando profetiza esta mensagem, falando desse dia terrível, é óbvio que a mensagem de Joel ela é atemporal, serve para os dias de Joel, mas também serve para os nossos dias. Joel está vislumbrando, Joel está tendo uma visão profética dos nossos dias. Joel está contemplando sim a volta de Jesus, mas Joel está olhando para o seu povo, para a nação de Israel, especificamente para o povo de Judá. Nós conhecemos a história quando, logo depois do rei Salomão, quem assume o trono da nação de Israel é o seu filho, chamado Roboão. E por causa dos muitos pecados com que Salomão se envolveu, tendo muitas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, um homem mulherengo, ele acabou se envolvendo também com os deuses dessas mulheres, caindo no pecado de idolatria. E qual foi a sentença de Deus para Salomão? A sentença de Deus para Salomão foi o seguinte: Salomão, por causa do teu pecado, eu vou rasgar o reino de Israel e vou dividi-lo em 2 partes. Não será na tua geração por causa do amor que eu tenho pelo teu pai Davi, mas quando você morrer e o teu filho Roboão assumir o trono, eu vou dividir a nação de Israel em 2 partes. 10 tribos ficarão no reino do norte, na capital Samaria, e 2 tribos ficarão no reino do sul, na capital em Judá. O profeta Joel era um profeta do sul. Ele profetizava para Judá e para Benjamim, as únicas 2 tribos que restaram da nação de Israel, na capital Judá. Por que eu estou dizendo isso? Porque ambas as capitais, tanto Samaria quanto Judá, por causa do seu pecado, foram punidas, foram levadas como escravas. Samaria, a capital do norte, foram levados para a Síria. Judá, a capital do sul, foram levados para a Babilônia. E Joel estava tendo essa visão. O dia do Senhor se aproxima. Joel estava chegando para a nação de Judá e estava dizendo para eles: o dia do Senhor, o juízo do Senhor irá chegar para vocês, Judá. Como eu disse, obviamente ele estava contemplando a volta do Senhor, mas a mensagem específica para aquele povo era o que nós vamos ver aqui nos capítulos 1 e 2 de Joel,
que uma nação vinda do norte, ou seja, os babilônios, iriam invadir Judá, devastar Judá e levar o seu povo cativo e levar o seu povo como prisioneiro. O dia do Senhor para a nação de Judá era essa terrível invasão da nação babilônica e levar o seu povo para o cativeiro. Obviamente, ele estava vislumbrando também a volta do Senhor. Joel profetiza isso no ano 820. E como nós sabemos, para saber se um homem é profeta de Deus ou não, basta olharmos para o cumprimento das suas profecias. E no ano 609, e depois no ano 597, a nação de Judá é invadida pelos babilônios, se cumprindo a profecia do profeta Joel 220 anos depois. Foi um dia terrível, quando Babilônia invade a nação de Judá, ela destrói Jerusalém, ela coloca fogo em Jerusalém, por causa do pecado da nação de Judá. Mas pastor, o que é que nós vamos aprender? De que maneira nós vamos aplicar isso em nossas vidas? A primeira coisa que eu quero dizer é que o dia do Senhor para as nossas vidas está muito próximo. E como nós lemos aqui no texto, é óbvio que para nós, igreja, para todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para todos aqueles que têm o sinal de Deus na sua testa, ou seja, são selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da nossa salvação, será um dia glorioso, será um dia triunfante. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Imagine o nosso corpo sendo transformado, sendo glorificado, nós vencendo a lei da gravidade, os nossos corpos subindo aos céus para se encontrar com Jesus nos ares. Oh, aleluias! Dia glorioso, triunfante será esse para a igreja do Senhor. Mas dia terrível, como diz o texto, dia em que virá destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será esse! Mas amados, nós conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos que a vinda do Senhor não será uma vinda tão repentina assim. O Senhor nos fala em alguns textos da palavra de Deus que antes de Ele, Jesus Cristo, voltar para buscar a sua igreja, Ele nos dá alguns sinais que nós conhecemos como o princípio de dores, né, Calebinho? Está gritando aí. Estou olhando para o Calebinho, me lembrando e relacionando o princípio de dores exatamente como as dores de parto, né, Angélica? Foi normal o seu também, né? As dores de parto, quando a mulher começa a sentir as dores de parto, são os primeiros sinais. E Jesus fala desses primeiros sinais, os sinais que aconteceriam na terra, no mundo, né? Terremotos, maremotos, tantos outros sinais. E parece que quanto mais vai se aproximando o nascimento do bebê, e quanto mais vai se aproximando a volta do Senhor, parece que mais nós gememos, parece que mais nós sofremos, parece que nós mais nos atemorizamos diante de tantos sinais que estão acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu na profecia de Joel. Joel estava dizendo: virá uma nação, o dia do Senhor chegará, essa nação destruirá Jerusalém, acabará com vocês, levará cativo, destruirá tudo. Mas antes que isso aconteça, Joel chama o povo ao arrependimento. Joel chama o povo para buscar ao Senhor. Joel chama o povo para se reunir, para se consagrar, para se voltar para o Senhor de todo o coração. E alguns sinais, assim como estão acontecendo nos nossos dias, apontam para a volta de Cristo. Alguns sinais também aconteceram em Judá naquela época, antes da invasão dos babilônios. Que sinal foi esse, pastor? Acompanha comigo no capítulo 1 do livro do profeta Joel. Antes que os babilônios invadissem, aconteceu uma invasão de gafanhotos.
Isso mesmo. Olha o que diz o texto na palavra, no versículo de número 4, capítulo 1. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Olha o verso 6, o que ele compara esses gafanhotos. Uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as da leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras, arrancou sua casca e as destruiu, seus galhos ficaram desfolhados. A destruição que aquela praga de gafanhotos trouxe, as figueiras, as videiras, a vegetação da nação de Israel. E quando eu penso que a vegetação naquela época foi afetada, eu penso também que os agricultores foram afetados. Como é que eles iam colher os frutos se os gafanhotos devoraram tudo? É por isso que o texto diz no verso de número 11, acompanha comigo, diz assim, olha, desesperem-se agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. Imagine o desespero dos agricultores. Sabe um outro grupo de pessoas também que ficou em pavor, em pânico, com a praga dos gafanhotos? É até cômico, mas os bêbados. Porque os bêbados gostam de tomar cachaça. Hoje é cachaça, né? Tem várias, a cachaça cabaré, a cachaça, tantas outras que tem por aí, né? Mas naquele tempo, era o vinho. Como beber o vinho, se os gafanhotos acabaram com as videiras que produziam o vinho? É por isso que no verso de número 5, ele diz, despertem e chorem bêbados, lamentem vocês que tomam vinho, todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Não tinha a cachaça para os bêbados, e o profeta Joel estava dizendo, podem chorar, não tem bebida para vocês, agricultores, se desesperem. Amados, outro grupo de pessoas que ficaram muito desesperadas foram os sacerdotes que serviam ao Senhor no templo. Porque se a economia estava em crise, logo o templo, a adoração também a Deus fora prejudicada. Porque as pessoas já não tinham mais o vinho para trazer como oferta para o templo do Senhor, as pessoas já não tinham mais os cereais para trazerem como oferta para o templo do Senhor, não tinham o mantimento para manter a obra do Senhor, e os sacerdotes estavam lamentando, chorando. É o que o texto diz no verso de número 8, acompanha comigo. Chorem como a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os sacerdotes estavam de luto, os sacerdotes estavam chorando, porque quando o povo vinha adorar ao Senhor, não havia nada em suas mãos para trazer, porque os gafanhotos devoraram. Os agricultores estavam desesperados. Além da praga de gafanhoto, o Senhor enviou uma grande seca na terra naquela época. E quando nós temos seca, o que é que nos falta? Água. E quando também temos muita seca, este ambiente favorece para que haja fogo, queimadas. Nós vimos aí, né, Gilson? Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Acho que Mato Grosso, né? Mato Grosso, as queimadas no Pantanal, devastou, acabou com muita diversidade de animais. E a situação era terrível. No verso de número 16, no capítulo 1, diz assim, olha, nosso alimento desaparece diante dos olhos, já não há alegria e exultação na casa do nosso Deus, as sementes morrem na terra seca. Imagina os agricultores lançando a semente e a terra seca, as sementes estavam morrendo.
As colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados. Como os animais gemem de fome, as manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto, os rebanhos de ovelhas sofrem. Imagine a cena, os gados morrendo de fome, gemendo, andando confusos, porque não havia pasto para eles se alimentarem. E o texto diz no verso 19: socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto, e as chamas queimaram as árvores do campo, até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Cena terrível, um ambiente caótico, economia em crise, o clima em crise, adoração ao Senhor no templo em crise, os bêbados em crise, talvez os bares da época fechando em crise. O texto diz, no verso de número 12: as videiras secaram e as figueiras murcharam, as romãzeiras e as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. A seca também trouxe tristeza à alma do povo. Mas no meio dessa turbulência, no meio desse caos, uma voz profética se levanta. Um homem segundo o Espírito de Deus, que falava da parte de Deus, se levanta no verso 14 e diz: convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali clamem a Ele. Uma voz no meio do caos, uma voz no meio da tristeza, uma voz no meio de uma economia falida, uma voz no meio da fome, uma voz no meio do choro dizendo: reúnam, juntem o povo, vamos buscar ao Senhor, ainda há esperança. Mas me parece, amados, que quando as coisas não tocam a nossa carne, quando as coisas tocam apenas a nossa volta, nós não nos sensibilizamos muitas vezes. Olha para mim aqui, porventura nós já não tivemos tempos de seca? Já não tivemos tempos de queimadas? Porventura muitas vezes nossa economia já não teve dias difíceis como nós estamos tendo hoje? Porventura já não tivemos coisas piores, terremotos, maremotos, sinais do dia do Senhor, e nem por isso nós andamos por aí desesperados, chorando. Parece que nós demoramos para sentir, quando as coisas não tocam na nossa carne, quando a circunstância é caótica apenas ao nosso redor. Me parece que nós não nos sensibilizamos muito. É por isso que o profeta Joel está dizendo: chorem, bêbados. É por isso que ele está dizendo: se desesperem, agricultores. É por isso que ele está dizendo: se lamentem, sacerdotes. Penso eu que o povo estava vivendo toda aquela crise, e a impressão que eu tenho é que eles não estavam nem aí. Joel cobra uma atitude deles. Joel chama eles a um quebrantamento, Joel chama eles a sentir, a entender o momento em que eles estavam vivendo. Joel chama aquele povo a compreender os sinais. Chorem, se desesperem, sintam. Mas, assim como na vinda do Senhor, nós vivenciamos apenas os princípios de dores, que já são difíceis. A tendência é que quando o juízo de Deus chegar, a volta de Cristo acontecer, as coisas piorem um pouquinho. A praga dos gafanhotos, a seca, a economia quebrada, a falta de mantimento no templo, os bares se fechando, os bêbados não tendo mais a sua bebida, eram apenas sinais para a nação de Judá. Porque o dia terrível do Senhor, ou seja, o dia em que a Babilônia invadiria, a nação de Judá
viria. E que dia terrível seria esse? Volta para mim aqui um pouquinho. Os sinais que eu falei aqui, até agora, tocaram no homem? Tocou na bebida do homem, tocou no bolso do homem, tocou na água que o homem bebia, tocou na vegetação que o homem cultivava, tocou nos animais que o homem cuidava, mas até então a praga dos gafanhotos não houvera feito nenhum mal ao homem. Todavia, contudo, eram sinais do dia terrível do Senhor. Quando nós viramos a Bíblia para o capítulo de número 2, eu quero que você acompanhe comigo. Joel agora começa a descrever o dia terrível para a nação de Judá. Agora não era mais uma praga de gafanhoto, agora não era mais a economia falida, agora não era mais a seca, agora não era mais a falta de chuva, agora não era mais as queimadas, agora era um exército invadindo a nação de Judá e destruindo não somente vegetação, gado, mas destruindo o povo, tocando na vida do povo. Olha aqui diz o texto no capítulo de número 2, verso de número 3 vai descrever esse exército invadindo. Diz assim, um pouquinho antes no verso de número 2, parte B, diz assim: nunca vi algo parecido e nunca mais se verá. Verso 3, à frente deles, obrigado Sueli, abençoe. Diz assim: à frente deles o fogo arde, atrás deles vem chamas, diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Como era o jardim do Éden? Belo. À frente daquele exército era tudo belo, mas por onde eles passavam, atrás deles ficavam destruição. É que diz o texto, olha só: diante deles a terra se estende bela como o jardim do Éden, atrás deles só há desolação, nada escapa, parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra, olham para eles saltando sobre o topo dos montes, ouçam o barulho que fazem, como o estrondo de carros de guerra, como fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo. Lembra como é que estava o povo? De boa, tranquilo, e o sacerdote precisava dizer para eles: chorem, se desesperem, parece que vocês não estão vendo os sinais. Mas quando o exército invade, começa a tocar no povo, e começa a ferir o povo, começa a machucar o povo, a reação do povo: o medo tomou conta do povo. Todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados, escalam os muros da cidade, marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras, não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta, rompem as linhas de defesa, sem desfazer a formação, atacam a cidade, atacavam o campo. Os gafanhotos, este exército ataca a cidade e correm ao longo de seus muros, entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. Quem moram nas casas? Os bois não são, as vacas não são, as ovelhas não são, as pessoas. Este exército invade as casas, tocam nas pessoas, as deixam temerosas, pálidas de medo. A terra treme com seu avanço, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Amados, talvez os dias que nós estejamos vivendo representem os dias da profecia do profeta Joel.
Se nós olharmos alguns anos atrás, a vegetação era afetada, os rios eram afetados, o alimento das pessoas eram afetados. Pastor, mas hoje essas coisas continuam sendo afetadas, sim. Mas o pior de tudo é que o homem, hoje em dia, está sendo afetado. Nós sabemos que a volta do Senhor será anunciada pela 7ª trombeta. Nós lemos isso no livro do Apocalipse. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, capítulo 8 e 9, que falam sobre as 7 trombetas, conta a mesma história do profeta Joel. Quando nós vemos a primeira trombeta sendo soada, afeta 1/3 da vegetação. Quando a segunda trombeta é soada no livro de Apocalipse, afeta 1/3 das embarcações nos mares. Quando a terceira trombeta soa no livro de Apocalipse, 1/3 dos rios são afetados. Quando soa a quarta trombeta do livro de Apocalipse, os luminares são afetados, o sol, a lua e as estrelas são afetados. Mas, amados, quando chega a 5ª e a 6ª trombeta do livro de Apocalipse, que precede a 7ª, ou seja, a volta de Cristo, o anjo diz o seguinte: ai, ai, porque agora virá terror sobre os moradores da terra. E nós vemos na 5ª e na 6ª trombeta, tormento não mais. A ordem é para que aquele tormento não atingisse mais a vegetação, porque o juízo de Deus agora era contra os homens. A 5ª trombeta é uma nuvem de gafanhotos saindo de um poço de abismo, ou seja, do inferno, para atormentar todos aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. A 6ª trombeta do Apocalipse é uma morte em massa. É contra o homem. Começou contra a vegetação, mas agora é contra o homem. O livro de Joel começa com a vegetação, com os animais, com a economia, mas termina contra o homem. E o Senhor traz a seguinte mensagem no livro do profeta Joel. Quando era no clima, quando era na economia, a gente vê um chamado ao arrependimento, mas engraçado, um chamado ao arrependimento que dura apenas um versículo. Versículo de número 14 que eu li para os irmãos. Tragam o povo, reúnam o povo, vamos buscar, os sinais estão aí, vamos buscar. Mas me parece que enquanto não havia tocado no homem, apenas ao seu redor, não havia sensibilidade com relação aos sinais. Mas, amados, depois do capítulo 2 do profeta Joel, quando o negócio começa a pegar para os homens, quando a carne do homem é tocado, e o homem sente medo, e o homem fica pálido, e o homem fica assustado, de maneira que o profeta Joel não precisa mais dizer: chorem, se desesperem, porque agora é um sentimento natural das pessoas. O convite ao arrependimento me parece que dura um pouquinho mais. Ele é mais enfático, ele é mais abrangente, ele é mais alarmista, ele é mais necessário. E Joel diz no verso de número 12, no capítulo 2, ele diz o seguinte: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Joel está dizendo para o povo que está amedrontado, que está pálido, que está apavorado, que agora está sentindo, porque a carne do homem está sendo tocada. Joel está dizendo: voltem, gente, mas voltem de todo o coração,
não rasguem mais as suas roupas, que era uma marca da religiosidade da época, rasguem os seus corações. Joel está dizendo para mim e para você nos dias de hoje, não basta ritos, religião, deve-se buscar a mim nos dias de hoje, de todo o coração. Não é mais tempo de rasgarmos as nossas vestes, hoje é o tempo de rasgarmos o nosso coração, é tempo de buscarmos a Deus de verdade. De que forma, pastor? Com jejum, com choro, com lamento. Amados, se nós não acordarmos agora, talvez seja tarde. Se nós, como igreja do Senhor, não nos despertarmos agora, talvez sejamos pegos de surpresa. Até outro momento não estava tocando na nossa carne. Quantos que estão aqui perderam familiares, amigos? Quantos aqui? Eu tenho vários pedidos de oração ali. Coloquei para o irmão Renivaldo pedido de oração. Pessoas amigas nossas que caminharam com a gente estão entubadas. Todos os dias o nosso celular chega mensagens, passou, ora por isso, ora por aquilo. Os nossos vizinhos, né, Sueli, pedindo oração é o tempo todo. Esse é o tempo de nós nos levantarmos, igreja. Esse é o tempo de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Esse é o momento, esse é o tempo apropriado. O dia do Senhor está próximo, está chegando. Ele diz, verso de número 15: toquem a trombeta em Sião. Trombeta é para nos alarmar, trombeta é para ficarmos atentos. Lembra da trombeta da escola, do sinal da escola? Você estava lá fazendo lição e tocava o sinal da escola, a trombeta soava, você gritava de alegria: oh, recreio, vamos brincar! As crianças se despertavam. Quem dormia na sala de aula, tem alguém que dormia aqui na sala de aula? Ou não? Bastante gente. Quem dormia na sala de aula, quando tocava o sinal do recreio, dava um pulo, acordava, sentia até fome, ia jogar bola. E o Senhor está dizendo: toquem a trombeta. Amados, há uma trombeta soando nos dias de hoje, há uma trombeta despertando a sua igreja, há um sinal de Deus, há um chacoalhão de Deus, há um despertar de Deus sobre a vida da sua igreja nos dias de hoje. Acordemos, igreja. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam e consagram todo o povo, os anciões, as crianças e até os bebês. Esse é um tempo de os mais experientes, os velhinhos talvez disserem assim: poxa, pastor, mas a gente já trabalhou tanto na obra, já fizemos tantas coisas, é o momento da gente descansar. Não! É todo mundo, os anciões, os mais experientes se consagrem. É um tempo talvez, poxa, mas é criança, talvez é bebê de colo, não tem consciência. Joel está dizendo: é todo mundo, são os anciões, são os mais velhos, são as crianças, são os bebês, é para juntar todo mundo. Ele fala: chame o noivo de seu aposento e a noiva do seu quarto, até aqueles que estavam na lua de mel, no seu quarto, na sua recâmara. No Israel antigo, o soldado era poupado de ir à guerra no seu primeiro ano, só para ficar com a noiva. Mas Joel está dizendo: este é o momento que nem o noivo, nem a noiva pode vacilar. Esse é o momento de todos acordarem, porque o dia do Senhor está próximo. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. É um tempo de um ministério sacerdotal. É claro que nós sabemos que há um sacerdócio universal de todos os crentes. Não existe hoje o pastor que é sacerdote, mas eu creio que essa palavra se dirige à liderança das igrejas. E eu me incluo na liderança da igreja, amados. Muitas vezes para nós pastores nos falta lágrima diante do Senhor, nos falta busca, nos falta comprometimento, nos falta foco, nos falta buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E Joel está chamando não o pastor Ítalo, mas toda a liderança espiritual dos dias de hoje a se voltarem para o Senhor, a se derramarem diante do Senhor. Que façam essa oração: poupa o teu povo, Senhor.
A minha oração nesses dias, a nossa oração nesses dias, poupa o teu povo, Senhor. Poupa a tua igreja. A oração de Joel é: não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. A minha oração, a oração desta igreja, a nossa oração nesses dias deve ser: Pai, não permita que num tempo como esse, a tua igreja que deveria estar atenta, sóbria, vigilante, esteja dormindo. Não permita que a tua igreja, ao invés de ser uma luz para as nações, uma ponte sobre as águas, aquele louvor tão lindo que a gente canta, Taline Barros, um abrigo no deserto, não permita que a tua igreja, ao invés de ser sal da terra e luz do mundo nesses dias, seja objeto de zombaria. Poupa o teu povo, desperta o teu povo, Senhor. Amados, eu encerro essa palavra trazendo um alerta de Deus às nossas vidas. Quando a praga era apenas dos gafanhotos, Joel deu um versículo para a busca do povo. Quando a coisa começou a tocar na carne do homem, quando o dia do Senhor foi se aproximando, Joel praticamente escreveu um capítulo inteiro chamando o povo ao arrependimento. O que eu aprendo? É tempo de nos despertarmos. As lutas, as provações que nós estamos enfrentando nesses dias se avolumaram. Se avolumaram. É necessário que a nossa busca se avolume. É necessário que o nosso nível de comprometimento se avolume. É necessário que a nossa sobriedade também se avolume. É tempo de aceleração. É tempo de buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos em nome de Jesus, Pai, nos apresentar diante do Teu trono, nos apresentar, Pai, somos a noiva do Cordeiro, Senhor, a noiva que o Senhor deu a vida, a noiva que o Senhor morreu por ela, a noiva que o Senhor se entregou por ela. Nós só Te amamos hoje porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, não somos nós que Te escolhemos, mas o Senhor quem escolheu a nós. Um povo santo, separado, de propriedade exclusiva. Mas a minha oração, Deus, nessa noite é para que o Senhor nos poupe da vergonha, para que o Senhor nos poupe de sermos pegos de surpresa, para que o Senhor nos faça sóbrios, atentos, vigilantes, que o Senhor, ó Deus, traga quebrantamento aos nossos corações, sensibilidade, que nós retornemos para o Senhor de todo o nosso coração, com jejum, com lamento, com choro, mas de todo o nosso coração. Aviva, Senhor, aviva a Tua obra, Deus. Oh Senhor, obrigado, nós Te agradecemos. Eu apresento a vida desta igreja, em especial diante do Senhor. Aviva-nos, ó Pai. É o que nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Danilo, se você puder colocar os pedidos de oração primeiro, só para mim dar uma respirada aqui, eu queria pedir, você está com a Esther aí, Cris? Não? Você pode vir fazer os pedidos de oração, orar pelas pessoas, depois logo em seguida eu retorno para comunicar os recados, tá? Você pode pegar qualquer um desses microfones aí, só para mim poder dar uma respirada. Som.
Almira, né, pede oração para o seu irmão Jaime e família. Oração pelo avivamento da Igreja do Senhor. Oração pelo pastor Caís e Caleb. Oração por todos que estão acompanhando a live. Genivaldo, né, pede oração para a família. O Tião pede oração para a família também. A Delma pede oração para a família. Angélica pede oração para a família. Luciana pede oração para a família. E a Dice pede oração para a família. Eu, né, peço oração aí pela minha família também. O pastor pede oração pela saúde da Andréia, Rodrigo e viagem do Júnior. O Renivaldo pede oração para os avós do Douglas e família. A Luzia pede oração para todas as famílias e a Mirella, amiga de serviço. A Cleonice pede oração pela família e pelos filhos. O Henrique pede oração por toda a família. E o Gilson pede oração pela família, igreja, pelos pais, especialmente pela sua mãe que está com depressão. Amém. A Rosana Souza pede oração por todas as famílias e proteção, né, de Deus por todos. A Emily pede oração aí pelos avós, em especial pela avó Geralda e por toda a família. Patrícia Souza pede oração pela recuperação da Mirella. João Maria pede oração para Maria José, que está, né, com depressão, e pelo Lucas e pela saúde do João Expedito. Maria Souza pede oração por paz, né? Para esperar aí Deus agir em seu favor. Lúcia Carvalho pede oração pelo seu pai que está no HE em Ribeirão Preto, em observação. Amém. Então, irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus amado, apresentar, Senhor, cada família que foi mencionada aqui, ó Deus amado. Queremos também, Pai, apresentar, Senhor, todas as vidas que estão aqui presentes, as pessoas que estão acompanhando, ó Deus, pela live, que também, ó Deus, têm suas necessidades, que neste momento também estão ali, ó Deus, orando, clamando, ó Pai, em pensamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, ó Pai, que estão enfermas, Senhor, que estão ali, ó Deus, esperando, Senhor, pela Tua cura, Senhor. Ó Deus especial, eu quero apresentar, Deus amado, a vida da Mirella, aí como foi mencionado várias vezes. Ó Deus, apresentar a mãe do Gilson, Senhor, que está aí com depressão, e tantas outras vidas, ó Deus, que estão, ó Deus, sendo acometidas por essa enfermidade maldita, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, ó Deus, de nós, Senhor. Visita, Deus amado, cada vida nesta hora, ó Deus, que estão ali enfermas, Senhor. Cada família, Senhor, que estão necessitando, ó Deus amado, da Tua resposta, Deus, da Tua provisão, Senhor, pelas vidas também, ó Deus, que estão desempregadas, que estão, Senhor, passando necessidade, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Ó Pai, o nosso socorro está em Ti, Senhor. Oh Deus, não há para onde podemos nos refugiar, senão na Tua presença, senão buscando a Tua face, Senhor. Tem misericórdia, Deus, do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem compaixão, Jesus, tem misericórdia, Pai.
Olha por cada vida, Senhor, por cada pedido, por cada família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, ó Deus, as nossas causas, Senhor. Ó Deus, as nossas aflições, as nossas lutas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Envia, Deus amado, o teu exército de anjos, ó Pai. O teu Espírito Santo Consolador, ó Deus, para operar, Deus, para agir, ó Deus, ao nosso favor, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Essa oração que nós fazemos como igreja, Senhor, crendo, ó Deus, que os teus ouvidos estão inclinados, ó Pai, crendo, Senhor, que os teus olhos estão sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai. Graças a Deus. Amém? Temos recados essa semana. Vamos lá, Danilão. Segunda a sexta-feira, live de oração às 22 horas, né? Na página da igreja. Quarta-feira, culto de ensino às 19h30. O tema é servindo a Deus em família, né? Numa quarta nós falamos que existem muitas pessoas que negligenciam a família em nome do serviço a Deus. Semana passada nós falamos de pessoas que negligenciam o serviço a Deus em nome da família. E essa quarta nós vamos falar como servir a Deus em família, tá? Domingo, culto de louvor e adoração às 19h30. E domingo de manhã, né, o projeto Mulher Nota 10. 9 horas, né, Caísa? 8h45, o café, 9 horas começa o projeto com as mulheres. Você, mulher, venha participar, tá? Tem sido uma bênção. Hoje de manhã estivemos aqui com os homens, falamos sobre ser homem de uma só mulher. Foi bênção, né? Então, domingo, as mulheres às 9 da manhã, tá? E a última coisa que eu queria trazer para os irmãos é um desafio, né? Um desafio para a vida da Igreja Batista da Paz. Hoje é dia 20, né? O aniversário da nossa igreja é dia 9 de julho. Se contarmos do dia 20 até o dia 9 de julho, dará 19 dias. Só que o dia 9 de julho cai numa sexta-feira e a gente não tem culto de sexta-feira. Então nós vamos celebrar o aniversário da igreja no dia 11 de julho, que cai num domingo. Portanto, do dia 20 até o dia 11 de julho, são 21 dias. E eu quero lançar um desafio para a igreja, de 21 dias de jejum e oração. Pastor, como é que vai ser isso? Tá? Até lá, nós temos 3 domingos. Tá? Então eu quero desafiar a igreja para que nos domingos, nos 3 domingos, nós estivéssemos jejuando como igreja. Tá? Como é que vai ser isso, pastor? Nós faremos um jejum de alimentos. Ficaremos apenas nos hidratando com água, tá? Pastor, eu nunca fiz isso, como é que é isso? Fica tranquilo, você vai de acordo com a sua, como é que eu posso dizer? Com a sua limitação, tá? Você que nunca jejuou, você não vai jejuar o dia todo aí aos domingos, que você vai desmaiar, vou ter até problema com isso, né? Tá tudo gravado aqui, então cuidado. Então assim, se você nunca jejuou, sei lá, faz 2, 3 horas. Se você já é habituado a jejuar, você pode orar 5, 6 horas. Se você já tem o hábito assim há muito tempo de jejuar, você pode jejuar 12 horas, talvez o dia todo, né? Cuidado às pessoas que tomam medicamento, que às vezes não pode ficar sem comer, tá? Cuidado com isso também. Eu gostaria de propor para a igreja um jejum aos domingos a partir das 3 horas da tarde, e nós entregarmos esse jejum após o culto, né? Aproximadamente às 9 horas da noite. Ou seja, daria para que toda a igreja jejuasse 6 horas. Pastor, nunca jejuei, não consigo jejuar 6 horas. Posso jejuar 3 horas, não tem problema. Se o culto acaba às 9, você começa o seu jejum às 6 horas, tá? Mas eu gostaria que toda a igreja, nesses próximos 3 domingos, viesse para o culto em jejum, para nós adorarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor
de todo o nosso coração. Amém? Isso aos domingos, tá? E aí eu gostaria apenas de sugerir, tá? É só uma sugestão, se você quiser ir um pouquinho mais fundo. Você pode fazer um jejum parcial durante a semana de segunda a sexta, tá? Um jejum que eu gostaria de sugerir para a igreja é que nessa primeira semana nós jejuássemos parcialmente de algum entretenimento que nós gostamos muito. Por exemplo, quem tem Facebook, Instagram, quem gosta de mexer no YouTube, quem gosta de assistir bastante televisão, quem gosta de ver novela, quem gosta de algum entretenimento que é muito prazeroso para você. Eu gostaria que nessa semana, uma sugestão, você abrisse mão disso. Ah, pastor, eu não tenho nenhum entretenimento, eu trabalho muito. Então, uma sugestão, pare de fazer horas extras essa semana. Dedique-se mais ao Senhor. Esse tempo que você gastava demais no trabalho, ou esse tempo que você gastava demais no entretenimento, desliga. Vamos buscar ao Senhor um jejum parcial para essa semana. Na semana seguinte, eu gostaria de propor um jejum parcial de algum alimento que você goste bastante. Eu já tenho o meu, né, Genivaldo? Café. Meu Deus, vai ser terrível, vai dar dor de cabeça, mas é algo que eu gosto muito, né? E aí na terceira semana a gente vai unir as duas coisas. Aquele entretenimento que você gosta muito e aquele alimento que você gosta muito, nós jejuaremos na terceira semana, tá? Pastor, não entendi nada do que você falou. Eu vou colocar no grupo da igreja, tá? Para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Só esqueci de uma coisa, está com a gente a cunhada da Angélica, desculpa a minha delicadeza, seja bem-vinda, tá? Eu não perguntei seu nome, qual que é o seu nome? Luciana, seja bem-vinda, viu, Luciana? Deus abençoe, sinta-se à vontade no nosso meio. Amém, amados? Está aceito o desafio? Amém? É isso aí, vamos ficar em pé para nós encerrarmos. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos trouxe. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para tudo aquilo que o Senhor tem compartilhado nesses dias as nossas vidas. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, dê a eles uma semana vitoriosa, abençoada, cheia da presença do teu Espírito. Deus, eu oro para que o Senhor guarde cada vida, cada família. Deus, quando saírem de casa, quando retornarem, acampe os teus anjos ao redor dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja aqui em Barrinha e espalhada em toda a face da terra, amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.